Bom dia, pessoal. Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o teu dia de hoje, que esse dia de hoje seja um dia grandemente abençoado por Deus. Amém? E que a paz que excede todo entendimento, ela esteja presente em nossos corações nesta manhã de hoje. Amém? Nós iremos iniciar esta manhã nosso estudo, mais uma manhã de estudo, e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia para que possamos estar estudando juntos a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Eu quero convidar você para orar junto comigo, possamos orar juntos. Para quê? Para que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Para que quando estivermos meditando na sua palavra, o Espírito Santo de Deus ele possa nos fazer compreender a palavra do Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque somos completamente dependentes de Deus. Amém, meus irmãos? Alguns irmãos já estão chegando, que bênção. A paz do sua irmã Flávia, que Deus abençoe a irmã, toda a família, em nome de Jesus. Tem mais um irmão também ali, né? Louvado seja o nome do Senhor e que possamos juntos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por poder estarmos juntos nessa manhã, buscando conhecimento da Sua palavra, buscando uma direção do Senhor, buscando conhecer ao Senhor e a Sua vontade, para podermos viver a Tua vontade e levar as pessoas também quem Tu és. Peço que o Senhor abençoe cada irmão que está conosco nessa live, que o Senhor alcance vidas, famílias, lares, que todos sejam alcançados pela Sua graça e que haja bênção sem medida sobre vidas aqui nesta manhã. Pai, eu oro para aqueles que têm ministérios, que o Senhor possa dar-lhes sabedoria, direção, que o Senhor possa abençoar o ministério deste irmão, desta irmã, poderosamente, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã Tu seja conosco como todas as manhãs, nos dando entendimento e que possamos juntos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Paz os irmãos chegando, que bênção. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nossa irmã Laís já está presente com a gente, amém? Que Deus abençoe a irmã Laís, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, ontem nós falamos sobre a divindade do Filho de Deus. Falamos que há uma grande dificuldade desta geração reconhecer a Cristo como Deus. Eles reconhecem Deus Pai, mas eles não reconhecem a Cristo como Deus. Eles não reconhecem a divindade do Filho de Deus. E nós usamos também como exemplo os testemunhos de Jeová, né? Que eles creem que Jesus ele é uma entidade separada de Deus, né? E que não é Deus. Jesus não é Deus, é alguém separado de Deus e que não é Deus, é a parte de Deus. E eles também não creem na Trindade. Nós usamos eles ontem e iremos usar mais uma vez hoje também. Por quê? Porque nós iremos falar hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito é Deus. O Espírito é Deus. E os testemunhos de Jeová também não crê que o Espírito Santo é Deus, mas que ele é uma força ativa. Não somente os testemunhos de Jeová, outras religiões também têm o mesmo modo de visão a respeito do Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo não é Deus, porque eles não creem na Trindade. Eles creem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, não a terceira pessoa da Trindade. Eles creem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus e não a terceira pessoa da Trindade. Porém, vamos iniciar abrindo a nossa Bíblia lá no livro de Atos. Se você puder, abre a tua Bíblia lá no livro de Atos, irmãos, capítulo de número 5. Livro de Atos, capítulo 5, no versículo 3 e 4. Aqui o apóstolo Pedro ele vai confrontar Ananias e a sua esposa. Por quê, pastor? Por causa da ganância e engano que eles realizaram. E com isso ele também nos dá uma visão sobre a natureza e sobre a divindade do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 5, versículos de número 3 e 4. Se você puder compartilhar essa live, é de grande importância as pessoas conhecerem
o Espírito Santo, saber que o Espírito Santo é Deus, saber sobre a Trindade. Amém? Nossa irmã Jocinelli também está com a gente. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida e a família da nossa irmã Jocinelli. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Atos, capítulo de número 5. Nós estamos falando que o Espírito Santo é Deus e estamos aqui provando na Bíblia. Estamos provando na Bíblia, a palavra respondendo a palavra e mostrando que o Espírito Santo é Deus. Se alguém puder colocar esse versículo aí na mensagem, hein? Amém? Quem puder colocar, será uma bênção, vai ajudar os irmãos que estão chegando e que não tem Bíblia. Livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir. Nós iremos fazer a leitura até o versículo de número 5. Amém, irmãos? Até o verso de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Até o versículo 4, melhor, até o versículo 4. Quem puder pôr, será uma bênção. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo de número 3, olha que bênção, a irmã já colocou aqui, maravilha, até o versículo 4. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha isso aqui, olha o que Pedro vai dizer. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Lembra que nós estamos aqui falando sobre que o Espírito Santo é Deus, porque várias religiões, inclusive a Testemunho de Jeová, eles afirmam que o Espírito Santo não é Deus, mas é uma força, amém? Ele é apenas uma força ativa de Deus, mas que ele não é Deus e eles não creem na Trindade. Agora nós estamos lendo a Bíblia e Pedro está dizendo aqui para Ananias, Pedro está dizendo bem claro para Ananias, por quê? Olha aqui, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí ele vai dizer, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? Por que mentisse ao Espírito Santo? Se você tivesse reservado, guardado, não seria teu? A pergunta é, por que mentiste ao Espírito Santo? Mentiste a quem? A que pessoa? O Espírito Santo. Agora vamos continuar. Versículo 4, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois, assentaste no seu coração este desígnio? Aí olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Olha o versículo 4, se alguém puder colocar separado aí, o verso número 3 e o verso número 4, será uma bênção, porque quando nós lemos aqui o verso número 3, o versículo 3, Pedro ele afirmou que Ananias tinha mentido para o Espírito Santo. Ele afirmou que Ananias ele havia mentido ao Espírito Santo. Nós estamos falando que o Espírito Santo é Deus. Então Pedro ele vai mostrar que Ananias havia mentido para o Espírito Santo, quando ele toma essa decisão, ele resolve, ele se assenta no seu coração e toma essa decisão. Só que, porém, o versículo de número 4, Pedro ele vai afirmar que Ananias havia mentido a Deus. O que Pedro está dizendo? Ananias, o Espírito Santo, quando tu mentiste, é Deus. O que Pedro está dizendo para nós hoje? Que o Espírito Santo é Deus. É por isso que nós precisamos vir para as Escrituras e ver o que as Escrituras falam sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra sempre, eu vou bater sempre na mesma tecla para você aprender e nunca mais esquecer. Há um só Deus, um só Senhor, só há um Deus. Isaías 44:8 vai dizer, não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Ele diz, não há outra rocha que eu conheço. Aí a palavra do Senhor vai dizer em 1 Timóteo 6,16. Não, perdão, em Isaías 45:5 diz assim, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Isaías 45:5, só há um Deus.
E ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Quem puder colocar isso aqui é muito importante. Porque o que nós estamos falando? Que o Espírito Santo é Deus. Porém, ele é uma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Há um só Deus, não há outro Deus. É o que o texto diz em Isaías: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Então o Espírito Santo não é um Deus à parte de Deus Pai e de Deus Filho. Porque Deus é uma essência, é uma divindade em três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Qual pessoa? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos provar tudo isso na palavra de Deus. Eu vou mostrar isso tudo aqui para você na própria Bíblia. Então nós olhamos aqui no versículo 3, Pedro afirma que Ananias havia mentido. Olha isso, mentido ao Espírito Santo. Já mostra o Espírito como uma pessoa, como alguém, o qual ele mentiu. E que pessoa ele é? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Aqui nós já vemos que é uma forte, muito forte afirmação, não apenas da divindade do Espírito Santo, mas também da verdade de que o Espírito é uma pessoa e não um poder impessoal. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira, tanto dos testemunhos de Jeová quanto de qualquer outra religião que diz que o Espírito Santo não é Deus. Porque a própria palavra mostra: tu mentistes a Deus. E mostra também que ele não é apenas uma força. Você não mentiu a uma força impessoal de Deus. Você não mentiu ao poder de Deus. Você mentiu a Deus. Porque Deus não se compara com o seu poder. O seu poder são os seus atributos, o seu caráter. Ele é Deus, a essência, ele é divino. Ele é Deus. É quem ele é. Soberano. É quem ele é. Esse é o Espírito Santo. Ele não é um poder, simplesmente, ou nem um vento. Você conhece um vento, o vento bate, é o Espírito Santo. Não é um vento, ele é Deus. Ele é uma pessoa. E ele está presente aí na sua casa. Ele está presente aqui na minha casa. Ele é uma pessoa, ele senta do seu lado. Quando você está triste, ele ouve a sua oração. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede a quem? É o Pai. Olha aí a Trindade. Sempre vemos a Trindade operando, agindo, intercedendo, aplicando a salvação. Não podemos dizer que o Espírito Santo é uma força invisível, uma força impessoal. Isso é uma mentira. O Espírito Santo é uma pessoa que te ama, uma pessoa que esquadrinha o teu coração, uma pessoa que, quando vê você orar, porque você não sabe orar como convém, ele intercede por você, chorando, com gemidos inexprimíveis, ao Pai, porque ele sabe a oração. Ele sabe que a oração deve ser consoante à vontade do Pai. E muitas das vezes não sabemos orar como convém. Então ele intercede por nós. Muitas das vezes não temos palavras para falar, porque a dor é tão imensa. E que por não ter palavras para falar, a gente chora. Então o Espírito Santo, que procede de Deus e que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, ele intercede ao Pai por nós. Com as palavras que eu não consigo falar, com as palavras que você não consegue falar. Este é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Esse é o Espírito Santo que pode ser entristecido. Esse é o Espírito Santo que é teu amigo, que está ao seu lado, que é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando você quer fazer algo que desagrada a Deus, ele fala ao seu coração: ei, não faça isso. E você sabe que alguém falou com você, alguma pessoa falou com você e te convenceu de não fazer aquilo. E que pessoa é essa? É a pessoa do Espírito Santo, que não é simplesmente uma força, mas é alguém que tem sentimentos. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. É alguém que tem sentimentos. Então nós vemos que nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo de muitas heresias, um tempo onde as pessoas nos trazem uma visão distorcida a respeito de quem Deus é. E o que nós precisamos conhecer hoje é quem Deus é e a sua vontade. Então, trazendo para o Espírito Santo, que nós falamos sobre Cristo, porque é uma grande dificuldade também de algumas pessoas e algumas religiões reconhecerem, afirmarem, declararem Cristo como Deus. Mas também é uma grande dificuldade algumas pessoas, religiões, afirmarem, declararem o Espírito Santo como Deus. Mas dizem que é uma força ativa de Deus, não a terceira pessoa da Trindade. Só que essa afirmação de Pedro,
é uma forte afirmação, não apenas da divindade do Espírito Santo, mas também da verdade de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e não um poder impessoal. Mentir para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Por quê, pastor? Mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Efésios 4:30, quando a gente lê Efésios capítulo 4:30, você vê que ele é uma pessoa. Um poder impessoal, é só um poder impessoal. Um exemplo, um atributo de Deus, a onipotência de Deus. Deus, ele tem todo o poder. Esse é um atributo do Espírito Santo. Ele tem todo o poder. Mas esse é o poder dele, é o que ele faz, é o que ele pode fazer. Não há impossíveis a Deus, não há impossíveis a Cristo e não há impossível ao Espírito Santo. As três pessoas distintas, a Trindade, que é um só Deus, uma divindade, eles têm todo o poder, porém eles não são todo o poder que eles têm. Eles são uma divindade. Então, quando nós lemos Efésios 4:30, o que Efésios 4:30 vai nos ensinar? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui mostra ele como pessoa. Aqui mostra ele como a terceira pessoa da Trindade, que pode ser entristecido, meu amado irmão. E o Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é um poder impessoal, é uma pessoa. Então nós passamos para 1 Coríntios 3,16. Se alguém puder colocar 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E também capítulo 6, verso 19. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E também 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 19. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o crente, ele é o templo de Deus. Olha isso, olha isso. Tudo Bíblia, tudo a palavra de Deus nos ensinando e derrubando toda a mentira, toda a heresia de que o Espírito Santo não é Deus, de que o Espírito Santo é apenas um poder impessoal. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, e também 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19. Se alguém puder colocar aqui, por gentileza, será uma bênção para as pessoas que estiverem chegando. Elas podem já olhar aí e ver a passagem, amém? Glória a Deus, que a irmã já colocou Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais foste selado. Então, não entristeçais o Espírito Santo, por quê? Porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece. Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o crente, ele é templo de Deus, e com isso ele vai nos dar também a maior compreensão sobre a divindade do Espírito Santo de Deus. Vamos ler os dois textos. 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz a palavra. Não sabeis que sois santuário de Deus? Olha isso aqui. Olha o que a própria Bíblia, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, olha o que a palavra, por isso nós não podemos ouvir as pessoas o que elas falam somente. É necessário reconciliar o que os pregadores falam, o que as pessoas falam, o que os pastores falam, o que toda pessoa que menciona, que ministra a palavra, tudo que ela fala, o que ela falou tem que ser filtrado na palavra, tem que ser comparado com a palavra, porque todo vaso é de barro, o vaso é falho, mas a palavra é infalível, ela é inerrante. Então, olha o que a palavra do Senhor diz. Lembrando que os testemunhos de Jeová, eles falam que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa. Eles falam que o Espírito Santo de Deus é uma força impessoal. Agora, a Bíblia está falando aqui pra gente que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, ele é onipotente, ele se entristece e ele intercede por nós. Aleluia.
Aleluia. E agora, 1 Coríntios 3, 16, 16, 19, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o crente é templo do Espírito Santo. Olha isso. Olha isso. O crente ele é templo de Deus. Vamos lá. E com isso ele vai nos dar maior compreensão sobre a divindade do Espírito. E nós lemos 1 Coríntios 3, 16. A irmã até colocou: não sabeis vós que sois templo de Deus? Olha o que diz o texto: não sabeis vós que sois templo de Deus? Agora vamos para o que o crente é chamado. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Então o crente é chamado do quê? De templo de Deus. Agora dá continuidade na leitura. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Isso aqui te dá total respaldo, total conhecimento de quem o Espírito Santo é. Mostra-nos completamente quem o Espírito Santo é. O apóstolo Paulo fala em 3,16: vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, vocês são casa de Deus, vocês são morada de Deus. No capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então quando ele fala no 3,16 que nós somos santuário de Deus, ele está dizendo sobre o Espírito Santo, que é Deus. Igual Pedro, ele está fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Da mesma forma que Pedro fez quando ele usou o versículo 3, falando com Ananias, que Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Aí depois o versículo 4 ele diz: Pedro afirma que Ananias havia mentido a Deus. O apóstolo Paulo a mesma coisa, no capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus. Aí no capítulo 6, 19 ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Então eles estão deixando bem claro para nós, bem claro diante dos nossos olhos: não é uma força impessoal, isso é heresia. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e Ele está presente conosco nessa live. Ele está convencendo o teu coração, Ele está falando com você, Ele está falando comigo, nos dando entendimento desta palavra, para que possamos conhecer a Deus e a sua vontade, para glorificarmos a Deus em nossas vidas. Muitos pecam por falta de conhecimento da palavra, por isso precisamos voltar para as Escrituras Sagradas e sair do emocionalismo e da teologia da prosperidade. Hoje tantos querem carro, casa e não conhecem a Deus. Deus está chamando a gente para conhecê-lo e saber quem Ele é. É necessário retroceder. Ei, você que prega mentira, você que engana as pessoas dizendo tanta barbaridade sobre Deus, volte para a verdade. Jesus ama a tua vida. Jesus não ama o pecado não, mas Ele está te chamando você para a verdade. Ele está chamando você para ouvir a verdade e se arrepender dos seus pecados, e deixar esse engano de usar o Evangelho para te autopromover, usar o Evangelho para poder ser bem falado, ser bem visto, usar o Evangelho para mostrar a sua sabedoria. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é Cristo, para a glória de Cristo. O Evangelho ele é glorioso, meu irmão. O Evangelho é as boas novas de Jesus. O que Deus quer é que nós venhamos conhecer a Deus e a sua vontade. Depois que conhecemos a Deus e a sua vontade, levarmos para as pessoas o Deus que conhecemos e a vontade de Deus, que possamos praticar a vontade o qual conhecemos através da palavra, do estudo piedoso das Escrituras. Então você que está levando tanta coisa aí, enganando, para com isso, cara, para com isso. O Espírito Santo não é uma força impessoal de Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Nestes dois textos aqui nós temos uma poderosa afirmação da divindade do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, no qual nós lemos, o crente ele é chamado de templo de Deus. Templo de Deus. Mas em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, o cristão ele é mencionado como sendo templo do Espírito Santo. Olha isso. Usar esses dois termos de maneira, que palavra eu posso usar? Intercabível, seria inconcebível para o apóstolo Paulo, caso ele não visse o Espírito sendo totalmente Deus.
e uma verdadeira pessoa da Trindade. Ele usa dessa forma o apóstolo Paulo, como também o apóstolo Pedro, porque eles sabem que o Espírito Santo é Deus e a terceira pessoa da Trindade. E hoje, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele está aqui nos ensinando a respeito dele, de quem Ele é. O desejo de Deus, tanto da pessoa do Pai, tanto da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo, a Trindade, três pessoas distintas, uma só essência, uma só divindade, em três pessoas distintas. Eles querem que conheçamos e prossigamos em conhecê-los, para que possamos ter, meu amado irmão, uma vida mais íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é seu amigo. E o prazer do Espírito Santo é que você seja ouvido por Deus. O prazer do Espírito Santo é trabalhar em você até que você seja mais parecido com o Filho de Deus. O desejo do Espírito Santo é te trazer vida, te tirar da condição de morto e conduzir você para o centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Romanos, lá no capítulo 8, se alguém puder colocar para a gente, já estamos terminando. Romanos, lá no capítulo 8, no versículo de número 9, encontra-se ali não somente uma declaração da divindade, não é somente uma declaração da divindade do Espírito Santo, mas também uma linda e poderosa imagem da Trindade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 9. Se alguém puder colocar para a gente, por favor. Está conosco também nossa irmã Diva. Deus abençoe a irmã Diva. Nosso irmão Danilo, Janaína. Que Deus abençoe meu irmão, meu amigo Danilo. Nossa irmã Janaína. Que Deus abençoe a todos poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Alguém já achou? Os irmãos já encontraram aí na Bíblia? Eu creio que os irmãos estão lendo a Bíblia aí, estão comparando na Bíblia para ver se o que eu estou falando realmente está na palavra de Deus, porque os irmãos são estudiosos da Bíblia. Amém? Glória a Deus, Danilão. Deus abençoe, meu amigo. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Olha isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Você lembra o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,16? Não sabeis que sois santuário de Deus? Você lembra o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aqui ele mostra bem claro que o Espírito Santo que habita em nós é Deus. E agora, o que está acontecendo? Nós partimos para Romanos 8, 9. É onde a palavra do Senhor diz: vós, porém, não estáis na carne. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, ele está dentro de nós. Por isso não estamos mais na carne. Ele diz isso para a igreja: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, ou habita em você, você nasceu de novo. Você não é mais um homem carnal. Você é um homem espiritual e pensa com a mente renovada, a mente iluminada pelo Espírito de Deus, para você é guiado. Aí o texto diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui algo extraordinário. Nosso irmão colocou aqui, tá aí, irmão, você pode até comparar com o que eu estou pregando, ministrando aqui ao seu coração, com o que está escrito na palavra de Deus. Então está aqui está a Trindade. Aqui está a Trindade, não só a Trindade, também está afirmando que o Espírito Santo é Deus. Mostra que quem habita em nós, onde Paulo disse em 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19, é o Espírito Santo, que é Deus. E nós somos morada de Deus. Por isso, aqui em Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne. Por quê? Porque Deus habita em nós. Mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito de Deus habita em você, habita em mim, não estamos mais na carne, estamos no Espírito. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na carne, mas no Espírito. E se aí mostra a Trindade, falamos sobre o Espírito de Deus, olha aqui.
Vós, porém, não estáis na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha, então nós vemos Deus, nós estamos vendo a Cristo, nós estamos vendo o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vemos a Trindade, as três pessoas da Trindade, a pessoa de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele é a primeira pessoa da Trindade, a pessoa de Deus Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Nenhum deles é maior que o outro ou menor que o outro. São três pessoas distintas e um só Deus, uma só divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo aqui algo, vejo a Trindade em Romanos 8:9 e vejo a divindade de Deus, Espírito Santo, vejo que ele é Deus. Mas fica uma pergunta para a gente finalizar, meus amados irmãos. Quando é que o Espírito habita no homem? Porque o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quando é que o Espírito de Deus habita em vós? Habita no homem, habita numa pessoa. E eu te respondo, é pela graça. Não há o que o homem faça para receber o Espírito Santo. É uma total iniciativa de Deus. Não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, você está lá no mundo pecaminoso, você está na carne, aí você decide não mais estar na carne e vir para a igreja. Não é isso. Aí você diz, agora eu vou começar a fazer algo bom para que o Espírito habite em mim. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam assim. Eu vou deixar essa vida que eu estou levando porque eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Não, é pela graça sois salvos. Quando essa graça alcança o homem pecador, quando esta graça maravilhosa alcança o homem iníquo, quando esta graça maravilhosa alcança o homem que está atolado no pecado, automaticamente, o coração dele é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, que está na palavra. Enquanto eu estou ministrando a palavra, o Espírito Santo ele está aplicando a salvação em corações. Porque a fé, ela vem quando o homem ele recebe esta graça, o Espírito Santo regenera o coração dele e ele crê. E ele crê para a salvação, ele crê para a justiça. Então ele é vestido da justiça de Cristo. Glória a Deus. Então quando o Pai agora olha para ele, não vê mais os seus pecados. Quando o Pai agora olha para aquele homem que foi alcançado pela graça, olha as vestes de Cristo, olha Cristo nele, olha a veste de justiça, olha alguém que é inocente, alguém que não é mais culpado. Por quê? Porque ele crê na justiça de Cristo. E os pecados deste que agora crê, que foi alcançado pela graça, foi castigado em Jesus no Calvário. E o coração dele regenerado agora está inclinado para as coisas espirituais, não carnais. Está inclinado para as coisas espirituais e não carnais. Ele nasceu de novo, ele nasceu de cima, ele nasceu de Deus, ele nasceu da água do Espírito. Não é algo que eu faça, é algo que Deus faz por mim. Não é algo que você faça, é algo que Deus faz por você. É a graça de Deus trazendo salvação. Então você crê em quem? Crê no quê? Você crê que Deus é Deus? Não, você crê que Jesus, o Filho de Deus, você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio porque Deus amou você. E Deus enviou o Filho dele por amor a você. E levou naquela cruz todos os teus pecados. E foi punido os teus pecados em Cristo, a ponto de Cristo morrer na cruz. Morrer na cruz. Porém, ao terceiro dia, ele mostrar a sua divindade, o seu poder, a sua onipotência, ressuscitando dos mortos para a nossa justificação. Ele proclama ao mundo a nossa justificação através da sua ressurreição. Então você começa a crer nisso. Quando você recebe a graça, você crê. Quando você não recebe a graça, você não crê. Mas quando é que eu começo a crer? Quando é que essa graça vem sobre a minha vida? Primeiro, irmão, é algo de Deus. E Deus vai usar o que para isso acontecer? A palavra dele. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele falará, e o seu coração será regenerado, inclinado para as coisas espirituais, não mais para carnais. E tudo isso pela palavra. E a fé crescerá em teu coração, e você vai crer, você vai olhar para Cristo. Você vai vir ter desejo de se arrepender de seus pecados. Você não vai mais querer viver aquela vida, não porque você decidiu, mas porque foi alcançado pela graça de Deus. Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, meu amado irmão. Então o Espírito Santo começa a te guiar agora.
O Espírito começa a te conduzir. É por isso que a palavra nos ensina, em João 16:13, que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Quando? Quando recebemos dessa graça de Deus. Não é meritória. Não é meritória, não é o mérito do homem. O homem é bom, recebe da graça de Deus. Não, muito pelo contrário, o homem mau recebe da graça de Deus. Por isso que você muitas das vezes vai olhar a pessoa e vai dizer, mas esse camarada aí ele não é digno de agora está escondendo atrás da Bíblia, agora está indo para a igreja escondendo atrás da Bíblia. Até ontem estava matando, estava roubando, estava assaltando. Agora está lá, olha lá, agora está escondendo atrás da Bíblia, escondendo atrás da religião. Não, ele não está escondendo. Ele simplesmente, aquele homem mau, foi alcançado pela bondade de Deus. Aleluia. E agora aquele homem mau, inclinado para a carne, recebeu da graça, agora ele é inclinado para o Espírito de Deus. Ele não quer mais a inclinação da carne, não quer mais ter aquela vida. Não é que ele decidiu não mais roubar, não é que ele decidiu não mais adulterar, ele não decidiu não mais fornicar, não decidiu não mais maltratar tua mãe, tua esposa. Ele recebeu da graça, o Espírito regenerou ele, agora ele quer ouvir a palavra, ele quer ser guiado pela palavra, e o Espírito da verdade o guiará a toda a verdade, tirando-o da mentira. Tirando da mentira. Agora o Espírito Santo vai fazer o que através da palavra? Renovar a mente dele, para que ele possa, com a mente renovada, transformar o mundo, não sendo influenciado por ele. Glória a Deus por isso. Esse é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o homem crê em Cristo, ele é regenerado. Os seus desejos são mudados. Lembra de Nicodemos? Quem lembra de Nicodemos? A palavra do Senhor vai dizer que Nicodemos, ele chega até o Senhor e ele fala assim: Senhor, como eu faço para nascer? Como que eu faço para herdar o reino de Deus? E o Senhor fala para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. O Senhor não vai poupar a palavra. O Senhor deixa bem claro para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel. Você pode conhecer tanta coisa, mas é necessário nascer de novo. Não basta saber, não é algo que você tem, Nicodemos. Não é algo que você possa fazer, Nicodemos. Nada você pode me dar. É a graça. É necessário nascer de novo. Ele não entende. Ele não entende aquilo. Como assim nascer de novo, entrar no ventre da mãe e voltar? Ele não consegue entender, não consegue compreender. Mas no tempo de Deus, Nicodemos, ele nasce, ele recebe a graça de Deus. Aquele que ia ter de noite escondido com Jesus, quando Jesus é morto e crucificado, ele vai junto com José de Arimateia tirar Jesus da cruz. Eles levam Jesus para um sepulcro, cuidam de seu corpo e colocam no sepulcro de José de Arimateia. Aquele homem nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. Nasceu de cima, nasceu de Deus. É isso que nós precisamos hoje. É isso que toda pessoa precisa. Todo aquele que nasce da mãe, uma criança, ela precisa passar pela regeneração, que é o novo nascimento. Que é a graça de Deus alcançando o pecador e o Espírito Santo regenerando o seu coração, mudando as suas inclinações, iluminando a sua mente e os seus olhos e guiando os passos do cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu termino aqui dizendo isso para os irmãos. O Espírito Santo é Deus. Não é apenas um poder impessoal. Não. O Espírito de Deus, Ele é Deus. Como o próprio Pedro disse, como o próprio apóstolo Paulo afirmou, e como nós agradecemos a Deus hoje, por podermos, meus amados irmãos, juntos, conhecer um pouco mais da pessoa do Espírito Santo, de como Ele é importante para as nossas vidas, porque Ele é Deus. Há uma só divindade, 3 pessoas distintas. Falamos sobre o Filho, porque muita gente tem dificuldade de reconhecê-lo como Deus. Reconhecem Deus Pai, como os judeus. Os judeus, eles reconheceram o Pai, eles creem em Deus, mas não creem no Filho. Eles não creem no Filho, eles creem em Deus.
E muitos estão da mesma maneira. Não tem dificuldade de reconhecer a Deus como Deus, mas tem grande dificuldade de receber o Filho de Deus como Deus. Então nós falamos sobre isso ontem, nós estudamos sobre isso ontem, e está aí no YouTube. Se você puder, entra no meu canal, inscreva-se no meu canal, vários estudos ali. Eu creio que vai ser para a sua edificação, vai ser muito bom para você, para a sua família, para a tua casa. E também, hoje falamos sobre o Espírito Santo, que é Deus, onde muitas pessoas também têm grande dificuldade de reconhecê-lo, como os testemunhos de Jeová, que não reconhecem a Cristo e muito menos o Espírito Santo como Deus. Porém, essa tese deles, essa heresia, ela cai por terra diante da palavra da verdade. A palavra, ela é a verdade. E o Espírito que está nos guiando hoje, que tanto na ministração da palavra, quanto no nosso entendimento da palavra, ele nos guiará à verdade. Amém, meus irmãos? Então que Deus ele possa continuar te abençoando, abençoando grandemente a sua família, a sua casa, seus filhos, seu trabalho, e que o Espírito Santo de Deus, que é teu amigo, ele esteja contigo em todos os momentos. Quero aqui agradecer a presença de todos, amém? Cada irmão que está aqui presente, nossa irmã Laís, nossa irmã Jocinelli, nosso irmão Danilo, né? Cléria Rocha, glória a Deus, nossa irmã Cléria Rocha também está com a gente. Que Deus abençoe cada irmão. Josemar, né? Que Deus abençoe Josemar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha, ele deixou um testemunho aqui, ó. Os irmãos leem. Eu vou ler aqui para os irmãos. Uma vez, um médico me diagnosticou com ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Me passou um monte de remédios antidepressivos, mas eu não tomei. Eu não aceitei isso na minha vida. Clamei ao Senhor Jesus e Ele me curou. Meu Deus, é lindo. É lindo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele me curou. Não se entregue, se apegue verdadeiramente com Jesus e Ele tudo fará. Meu Deus, que lindo, meu irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, por este milagre, algo poderoso. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço ao meu irmão Josimar e também o irmão Danilo, meu amigo Danilão. Deus abençoe Danilo, também está aqui com a gente. Grande homem de Deus, cantor na casa do Senhor, ministro louvor. Nossa irmã Diva Pereira, que Deus abençoe. A Diva, também Jocinelli, também que ministro louvor na casa do Senhor. Os irmãos são uma bênção, uma bênção. Nossa irmã Zélia colocou, orem por mim. Depressão é um transtorno bipolar. Meus filhos voltar para a igreja. Aí fala o nome vamos estar orando sim. Peço aos irmãos também que estão conosco na live, que possamos orar para nossa irmã. Amém? Em nome de Jesus. Lendo a biografia do Spurgeon, ele é considerado como o último dos puritanos. Muita gente acha que depressão é demônio. Demônio. Tudo pro povo hoje é demônio. É demônio. Eu quero que os irmãos entendam que há uma depressão, que é onde a pessoa precisa do médico também. Nós cremos em Deus. Deus fez um milagre na vida do irmão glorioso, mas haverá momentos em que Deus não vai fazer. Então nós não oramos impressionando a Deus a fazer nada, nós simplesmente aceitamos a sua vontade. Spurgeon, grande homem de Deus, não sei se eu posso falar grande homem de Deus, porque grande é só Deus, mas um homem muito usado por Deus, um homem que tinha um dom da palavra, e foi uma bênção para a geração dele, e até para a nossa geração de hoje. E ele lutava contra uma terrível depressão e várias enfermidades, aonde ele simplesmente dizia para Deus: eu aceito a sua vontade, só quero descobrir o que o Senhor quer operar em mim através dessa depressão. Então ele começa a descobrir que aquela depressão na vida dele era Deus ensinando ele a lidar com aqueles que estão passando o mesmo problema que ele está passando. Então ele aprendeu a ser mais paciente, a ser mais compassivo, a ser mais longânimo com as pessoas. Então eu aprendo que até essa depressão, minha irmã, essa dor que a irmã sente, esse momento, ele te ensinará algo.
se você olhar com os olhos corretos. Porque a gente pode olhar tudo como se fosse uma maldição, a gente pode olhar tudo como se fosse algo que Deus está me castigando, ou você pode olhar como ensinamento de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa depressão está simplesmente te ensinando algo. Busque o Senhor, entrega o teu caminho a Cristo. Entrega o teu caminho a Cristo, confia nele. Mas também vai no médico. Vai no médico também. E ore a Deus. E aceite a vontade do Senhor. Principalmente o tempo de Deus, de curar ou não curar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Também está conosco aqui, graças a vários irmãos, Joselane Souza, Deus abençoe grandemente, nossa irmã Francineide, né? Também, vários irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos. Nós iremos finalizar a nossa live aqui agora, né? Se algum irmão quiser contar algum testemunho, deixa aí nos comentários, né? Eu creio que os irmãos também vivem, todos os irmãos vivem milagres extraordinários com Deus, cada irmão tem vida com Deus, então busque isso. Nosso irmão Rodrigo, filho, também está com a gente. Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu também tenho vários milagres para contar. Nós vamos qualquer dia abrir uma live só para contar milagre, amém, irmãos? Isso será uma bênção, uma bênção. Como o nosso irmão contou o milagre dele, coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por nos ensinar a Tua palavra. Nos ensinar nesta manhã sobre a pessoa do Espírito Santo. Nos guiar a toda a verdade. Nós agradecemos a Ti. Eu oro pedindo ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor toque nesta pessoa, a nossa irmã que está com depressão. E que, se for da Tua vontade, o Senhor possa remover toda a depressão. O Senhor possa remover esse câncer, Pai, que traz insônia, que traz tristezas, e que o Senhor possa cobri-la de alegria e paz. Que ela possa, através da Sua palavra, entregar completamente o caminho ao Senhor e confiar em Ti. E que, assim como o Senhor fez a vida do nosso irmão, que contou um lindo testemunho, que ele foi liberto da depressão, que assim seja na nossa irmã, Pai. Mas que seja feita sempre a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a família dos irmãos, o lar dos irmãos. Amanhã estaremos aqui para mais uma live, mais um estudo da palavra do Senhor, e será uma bênção. Amém? Compartilhe com várias pessoas esse estudo, para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor, possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Inscreva-se no meu canal, compartilhe os vídeos, estude a palavra, busque o conhecimento de Deus, porque Ele é tudo que nós precisamos. Um abraço, fiquem na paz, até amanhã.